porque a igreja não parou. O exército está se levantando cada vez mais e mais forte. Ele conta com você. Mas entrega o seu caminho para Ele, confia nele, tudo Ele vai fazer. É que você tem um chamado e que você é escolhido e não deixa ninguém falar o contrário disso. Glória a Deus, eu agradeço as orações, eu agradeço mesmo as mensagens e por aí vai. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E hoje nós, durante a semana, eu falei, vou pregar e tal. E a palavra que falou muito comigo, muito mesmo assim, meu coração até, hoje eu conversando com a Bianca, eu falei, Bianca, será que é para mim falar isso mesmo e tal, né? E eu abri o coração para ela, aquilo que eu estava sentindo no coração, sentindo, sabe, assim, no espírito mesmo, porque depois eu entendi que é de Deus. É medo. E durante a semana, não que eu senti também medo, lógico que eu sou hipócrita aqui, senti também medo, tudo, mas desde segunda-feira Deus vem falando comigo. Toda vez que eu vou conversar com a Bianca, a palavra que vem sobre nós, eu vou conversar com ela, de repente eu começo a falar com ela, a palavra medo entra no assunto e nós começamos a debater, a conversar. Debater que eu falo no sentido de conversa, ela dá o posicionamento, o meu pensamento. E isso começou a queimar dentro do meu coração. Ontem uma pessoa foi em casa e a gente foi conversando, de repente, qual é a palavra que veio de novo? Medo. E começamos a falar e foi. E assim foi. E aí hoje eu, preparando a palavra, e Deus vem trazendo, eu falei, Deus, eu abri a Bíblia assim normal, como você pega a Bíblia para abrir. Não fui procurando já o versículo que eu tinha em mente. E caiu no Salmos 4, que fala para a gente ter a confiança no Senhor. E eu falei, Deus está falando. Daí na hora que o Rick ministra, ele só ministra sobre confiança. E é isso que eu quero falar nessa noite. E o tema da mensagem é: qual é o seu medo? Deus vai falar muito forte ao nosso coração aqui hoje. Abre a sua Bíblia lá em João 3:16. E eu peço a você que fique atento, E eu estava falando com essa pessoa ontem sobre o medo, A gente ministrando, um conversando com o outro, dando as ideias. Foi praticamente uma mesa, só faltou o café. E a gente conversando. E ele falou uma coisa que mexeu muito forte ao meu coração. Se você puder se colocar de pé. E eu vou, durante a palavra, eu vou falar o que ele falou, Um homem com o Espírito de Deus é valente. E ele consegue vencer o medo, a falta de esperança, o transtorno, talvez de insônia. Eu não sei o que você tem passado. Talvez eu não sei o que você tem vivido esses dias. Mas Deus vai falar com você nessa noite. E Ele vai trazer vida para a sua história. Em nome de Jesus. João 3:16. É um versículo, acho que mais conhecido, da nossa vida, mas é interessante nós prestarmos atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui está a ênfase. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode se assentar. Levante a sua mão em direção a esse altar e vamos orar. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, vamos ministrar, ó Pai, a Tua palavra aqui, Senhor, e que o Espírito do Senhor seja o condutor da palavra. Deus, em nome de Jesus, simplesmente, ó Deus, eu seja um canal de bênção, ó Pai, ó Deus, uma voz aqui, ó Pai, mas vindo do Teu Espírito, a direção vindo do Senhor.
Deus, Senhor, como o Rick falou, que nós vamos sair daqui, ó Pai, fortalecidos, sair daqui, ó Pai, crendo, saindo daqui com esperança, ó Deus, e com a paz, porque a paz do Senhor é uma promessa. Aquela morte na cruz não foi à toa, a morte na cruz, ó Pai, foi para nos trazer paz, foi para nos trazer salvação e vida eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, nós, ó Pai, oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa noite. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. E eu sei o significado de perecer, né? De morrer e por aí vai. Mas mesmo assim, eu fui no Google e coloquei lá o significado. Não sei, o Espírito Santo parece que colocou no meu coração. Porque eu falei assim, eu vou ver os vários significados que tem a palavra, né? Nossa, até fugiu a palavra aí. Perecer. E eu coloquei lá, perecer, o significado. A primeira palavra que veio. E eu falei assim, realmente é para mim falar sobre o medo. Veio deixar de viver. A primeira palavra que estava escrito lá, deixar de viver. E aquilo, eu comecei a orar dentro do meu quarto. E Deus ministrava o meu coração. Porque quando eu tive a Covid no começo, cara, você fica com medo, você perde a esperança, você perde a fé, você não consegue orar, você não consegue fazer nada. Você fica com medo também. Mas fica com muito medo. Mas só que eu, o tempo todo, eu confiei em Deus. O tempo todo eu confiei em Deus. E o meu maior medo, foi por isso que eu acho que eu vou conseguir falar sobre esse medo. O meu maior medo foi não cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Foi o que mais queimou no meu coração. Rodrigo, você está sendo hipócrita, você veio falar que você não ficou com medo de morrer. Eu fiquei com medo de morrer. No começo só bate aquele desespero e tal, mas depois foi, mas sim, muito no começo. Quando saiu o resultado, e eu fiquei com medo, sim. Daí a Bianca veio e falou, amor, não precisa ficar com medo não. Na hora que ela falou aquilo, de imediato eu já falei, nossa, estou viajando. Eu estou com medo do quê? Porque se a minha esperança não é aqui, a minha esperança é lá, namorada. A minha esperança é lá. E eu perdi totalmente o medo. Mas daí entrou um outro medo dentro de mim. De não ter cumprido os propósitos de Deus aqui na terra. E aí eu comecei a ficar assustado. Aí eu fiquei com medo de perder a minha salvação. E eu falava, será que eu perco minha salvação? Será que... E começou a me bater um desespero. Por quê? Eu queria voltar para a igreja logo. Eu queria falar, não, eu preciso cumprir os propósitos, eu preciso expandir o evangelho, eu preciso cumprir aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Se é para cuidar com os jovens, se é para nós andarmos com a igreja, se é para nós andar com o nosso pastor, eu vou andar. Eu quero voltar. E bateu uma ansiedade de querer voltar, de não aguentar mais ficar em casa. Mas eu, por outro lado, pude ver muitas pessoas, enquanto eu tive Covid, muitas pessoas com medo. Não falo só aqui, eu falo porque eu comecei a ver psicólogos, médicos, donos de empresa, uma preocupação futura, psicologicamente falando, porque o medo está se instalando muito forte na sociedade, principalmente no meio cristão. E Jesus, Deus, Ele deixa bem claro na sua palavra: eu amei o mundo de tal maneira e vou dar o meu filho para que vocês não pereçam. Quando Ele fala não pereça, para que vocês tenham vida. É para que vocês tenham vida. É para que vocês tenham fé e acreditar no seu amanhã. Porque lá em Hebreus 11, ele fala que a fé é você ter esperança. A fé é nas coisas que você não vê. A fé é você acreditar. E ele
dá o filho dele para morrer por nós, para que nós não perecemos, para que nós continuamos a viver. Não desista da sua vida. Pegue a sua ansiedade e lança para ele, entrega na mão dele. E eu ouvindo uma rádio, né, e ela falando, uma psicóloga falando, ela falou que no meio da pandemia agora, aumentou os casos de criança cometendo suicídio. E eu fiquei preocupado com aquilo, porque ela falou assim, eu emendo, e os maiores culpados são os pais. Não que jogando toda a culpa no pai da criança que se matou. E eu fiquei falando, agora que eu quero ouvir. Ela falou, sabe por quê? Porque o pai está plantando medo dentro da casa, desespero, insegurança. E a criança só simplesmente vai ser o reflexo daquilo que o pai e que a mãe está sendo. Primeira Pedro 5, abre a sua Bíblia. Eu estou pregando para você, é para você sair daqui fortalecido. O que eu vou pregar para você nessa noite, através do Espírito Santo, é para nós sairmos aqui fortalecidos, porque não é para nós desistirmos da nossa vida, não é para nós desistirmos de viver, não é para nós desistirmos de sair, não é para nós desistirmos de plantar o Evangelho, não é para nós sairmos de amar o nosso próximo, não é para nós desistirmos, não é para nós desistirmos. Não desista da sua vida, não desista dos propósitos de Deus na sua vida, não deixe de viver, não deixe o medo calar a sua fé. Antes de eu ler, eu vi um post há muito tempo atrás, e eu tirei um print e deixei no meu celular. E esses dias eu estava vendo, eu mostrei para a Bianca. Há muito tempo eu deixei lá, eu tirei o print e ficou lá no celular lá e tal. Aí eu comecei a apagar umas coisas e fui rolando e de repente apareceu esse post. Aí, e a frase estava escrito lá assim: quando o medo se instala, a fé se cala. E essa frase soou no meu coração hoje, enquanto eu estava lá fazendo um esboço e tal. E aí veio de imediato 1 Pedro 5, 7, fala assim, ó: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Agora, o mais forte ainda: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Olha o perigo que está aqui, quando nós pegamos a nossa ansiedade, pegamos da mão de Cristo, e não lançamos lá as nossas ansiedades, os nossos medos, a nossa insegurança, e nós não depositamos na mão dele. Olha o perigo que nós estamos correndo aqui. E eu estava conversando com a Bianca, eu falei: Bianca, eu nunca tinha parado para pensar. A gente sempre leu, lança sobre ele a sua ansiedade. Nossa, e o diabo, ele está ao nosso derredor, ele está bramando com o leão, querendo nos tragar, querendo nos vencer. E eu nunca emendei uma coisa na outra. A ansiedade, se nós tirarmos da mão dele e começarmos a depositar o medo, a falta de fé e a insegurança, é aonde o diabo pode nos tragar. Porque ele está ali bramando como leão. E quando você deixa de... Porque ele fala, ele está bramando como leão. E você deixa de colocar e depositar na mão dele,
Ele vai fazer o quê? Se ele está ali esperando o bote, ele tá louco para dar o bote. O que ele vai fazer? Ele vai nos devorar. E aonde entra o quê? A síndrome do pânico, a insegurança, a vontade do suicídio, a vontade de parar. Aonde entra a falta de fé e a falta de esperança. Os desgostos da vida. É um perigo você ter ansiedade ao extremo. É um perigo, às vezes você tem uma ansiedade esperando por algo. Você tem uma ansiedade até mesmo por algum medo que você tem, que a Bíblia fala que você pode ter medo. Lá em Salmos ela fala, você pode até ter medo, você não pode é pecar. E a gente não para perceber, a gente lê a Bíblia e a gente não repara nos detalhes. Que o diabo ele está bramando como um leão. E se nós pegarmos o nosso medo e depositar nele falta de esperança, e pegar o medo e depositar que amanhã não vai ser melhor, e depositar nele que o coronavírus vai, realmente ele está matando, e ele vai vencer, e isso nós estamos tirando o poder de Deus, tirando o poder de Cristo e depositando no medo. E aí o diabo tem o seu poder para nos destruir. Porque a nossa esperança, a nossa ansiedade, a nossa confiança não está nele. Não está depositada nele. Ei, qual é o seu medo? Ei, Jesus quer libertar você desse medo. Eu não estou só falando do coronavírus aqui, não. Tem pessoas aqui que estão com medo do futuro. Tem pessoas aqui que estão com medo do amanhã. Há pessoas aqui que estão com medo de sair lá fora. Há pessoas aqui com medo do coronavírus também. Todos nós estamos com medo. Mas a partir do momento que barra você de viver, que barra você de vir para a igreja, que barra você de várias coisas que você consegue fazer e dá para você fazer, cara, começa a se preocupar. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, louco para nos tragar. Você acha que uma depressão, será que você acha que depressão é de Deus? Depressão é de quem? Não é possível, cara. Você ainda acha que de Deus que... você acha que Deus fala assim, eu vou dar depressão pro Gil. Vou dar pra você. Eu vou dar depressão pro Rodrigo. Ele tá precisando de um pouquinho de depressão, vou dar pra ele. Não. Nós temos que aprender a ler a Bíblia. Ele fala, lança sobre ele, porque ele está cuidando de você. E ele fala, fica sóbrio. Sóbrio, o que é? Você não ficar desesperado, fica sóbrio, tranquilo, em paz. E vigilante, ora, continue orando, continue clamando, continue acreditando na vida, na sua vida, continue tendo esperança. Porque senão ele vai, porque ele está ao teu derredor, está bramando, ele está querendo te tragar. Então da onde você acha que vem uma síndrome do pânico, a síndrome de ansiedade? Da onde você acha que vem? Da onde? É porque nós estamos tirando o poder de Deus, aquilo que nós deveríamos depositar nele, porque ele tem cuidado de nós estamos tirando e colocando o que? Medo, insegurança. Hebreus 11, né, é um versículo bem conhecido também, que é o 11:1, mas vamos abrir lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os homens, os que buscam. Cada interpretação tem, mas é o mesmo significado.
Você quer agradar a Deus, você quer ser forte, você tem que ter fé. E fé e medo, eles não andam juntos. Você pode temer, você pode ter um medo ali. Ah, eu estou com medo de pegar esse coronavírus. Ah, eu estou com medo de ir para esse lugar. Ah, eu tenho medo de ir para tal lugar que é perigoso. Ah, eu tenho medo de gastar tal dinheiro porque minha conta está apertada. Aquele medinho tranquilo que faz você temer, que é bom para você não fazer alguma extravagância na sua vida, tranquilo. Mas o medo de desespero, que você não consegue mais fluir, que você não consegue andar para frente, que está barrando a sua vida, isso é pecado, isso é falta de fé, isso está atrapalhando a sua vida. Eu numa viagem conheci uma pessoa, muito pouco. Cara, ele acrescentou na minha vida coisas que eu falar para você. Coisas assim que eu vou levar para minha vida. Respeito, carinho, amor pela minha família, cuidado pelos meus filhos. Eu não precisei agredir ele, e ele não precisou me agredir pelas escolhas e pela opção, e nem eu. Nem eu. Mas nem por isso eu vou concordar com a prática dele. Sabe o que eu fiz nessa viagem? Era um recepcionista, um garçom. Nos abraçou de tal maneira, sabe o que eu fiz? A gente tem que perder o medo. E eu tinha muito medo de orar pelas pessoas em público. Assim, na rua. Aqui, vocês vão, se vocês verem lá fora, eu me travo, assim, sabe? Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, e isso tem me desbloqueado, graças a Deus. Mas antes de eu ir embora, eu estava indo embora, ele contou para mim um sonho dele. Ele falou: cara, eu tenho um sonho de ser maquiador, de sair dessa cidade pequena e crescer financeiramente e tal, um sonho pessoal dele. Eu tenho esse sonho. Eu fui, falei: nossa, que legal, isso mesmo, vai e tal. Eu falei: cara, eu não agi como cristão, só incentivei ele assim, isso que legal. Eu falei: eu não fui cristão. Eu falei: eu vou orar por ele. E nisso nós estamos indo embora, ele falou assim: antes de vocês irem embora, passa aqui, dá um tchau e tal. Eu e a Bianca e as crianças ficamos esperando ele, daqui a pouco ele veio lá. Na hora que ele veio, ele falou: eu vou chorar, vocês vêm se despedir da gente, sei o quê. Eu falei: daqui, eu falei: eu sei que não pode, mas eu vou te dar um abraço. Eu abracei ele. E eu falei: eu posso fazer uma oração por você? Posso. No meio do salão, enorme salão. Ele falou: aqui? Eu falei: aqui. Posso. Abracei ele de lado. E orei para ele. E declarei que os sonhos deles se realizam. Eu falei: não desista, não pare de sonhar. Eu falei assim: eu sou um cristão, a minha família aqui, nós estamos aqui para falar que Deus vai te abençoar, que você continue nesse sonho e tal. Eu falei assim: Jesus te ama. Virei e saí. Deus vai fazer o resto. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Jesus está mostrando para nós o quanto Ele é poderoso para fazer. Ele pede para nós: lance a ansiedade, o medo, a insegurança. Vamos viver, povo. Ei, jovens, vamos viver. Ei, casal, vamos se amar, vamos viver, vamos cuidar um do outro. Vamos se abraçar, vamos expandir o reino, vamos se amar mais, vamos amar. Lá em 1 João fala assim, abre a sua Bíblia também lá. E eu perdi aí, emendando, né? Vai abrindo em 1 João 4. E eu, para falar, né? E isso era o meu medo, um dos maiores medos que eu tinha. Eu não tenho vergonha, tipo assim, é algo que o diabo tem tentado sobre a minha vida me barrar.
sabe, de abraçar as pessoas em público, quer seja homossexual, independente da opção dele, quer seja um drogado, um alcoólatra, o que for, eu me travo. Quando pede para orar, eu não sei, isso é coisas que eu precisava vencer lá atrás. E eu falei, não, eu preciso vencer, eu como um líder, eu sei que fui chamado para evangelizar, para expandir o reino, eu não posso ficar travado assim. E eu via que era algo satânico na minha vida, satânico. Que eu sou tão extrovertido às vezes e tal, e eu peguei e falei, não, eu vou, e eu abracei, quando eu fiz aquilo, além de eu sei que eu abençoei a vida daquele rapaz, Deus me abençoou com mais uma vitória na minha vida, e eu perdi o meu medo. Por isso a pergunta, qual é o seu medo? Eu não estou falando aqui só do coronavírus. Eu também estou falando que tem pessoas sendo barradas pelo medo do coronavírus. Você tem que se cuidar, você tem que evitar aglomeração, evitar abraçar, evitar os contatos. Sim, mas o medo não pode te barrar. Sim, o medo não pode te impedir de vir para a casa do Senhor. Porque tem pessoas que estão com medo, que estão com insegurança, falam assim, cara, eu preciso ir fazer uma compra, mas eu estou com medo, mas vai com medo, mas vai. Eu preciso trabalhar, eu estou com medo, mas vai. Eu preciso pegar um ônibus, eu estou com medo, mas com muito medo, eu não vou. Acaba com aquele esforço mesmo, vai. Aí eu preciso ir no centro pagar uma conta, vamos dizer. Com aquele medo, mas vai. Eu preciso pegar um Uber, sei lá. Não podia ter falado, mas esses aplicativos aí. Eu estou com medo, mas eu vou. E todo mundo precisa disso. Precisa ir fazer compra, precisa trabalhar, precisa fazer isso. Mas quando é para vir para a igreja... para vir para a igreja, o esforço é o mesmo. Porque às vezes você está com medo, e é compreensível, a época que nós estamos vendo, é compreensível o seu medo, o nosso medo, mas compreensível ao tanto de te impedir para vir para a igreja, eu não consigo entender. Não se sinta obrigado a vir para o culto, não é isso que nós estamos fazendo, mas esse medo que te barra de vir para o culto, mas não te barra para ir para um supermercado, eu não consigo entender. Se o teu trabalho, se o meu trabalho começar a ser mais importante que o reino de Deus, é hora de eu parar de trabalhar. Eu não estou falando para você parar de trabalhar, eu estou dando um exemplo aqui para você entender o que Deus está falando para nós aqui, para mim. Quando o meu trabalho for mais importante, quando ir no supermercado é mais importante que você estar no reino, servir a Deus, cumprir com os propósitos de Deus, se preocupe. Se preocupe porque o medo já se instalou. E quando ele se instala, e essa frase é real, a fé cala. Estou falando de mim também. Estou falando de mim. Eu não estou falando para você sair, tirar a máscara e sair desse lugar, sair daqui, não, agora o Rodrigo falou mesmo, eu vou começar a abraçar, eu vou sair abraçando. Não é isso, minha gente, não é isso. Eu estou dizendo para você que o medo não pode ganhar na sua vida. O medo não pode ser maior que a sua fé em Deus. Nós estamos diminuindo o poderio de Deus na nossa vida, quando o medo ele está maior. Sei que é uma palavra meio de confronto, mais uma vez, porque a Veridiana já deu uma pancada semana passada, mais uma vez uma palavra de confronto, mas sabe por quê? Porque Jesus te ama, e Ele quer o seu melhor, Ele quer que você lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lança sobre Ele todos os seus medos, lança sobre Ele todas as suas inseguranças. Por favor, se você é seguro com esse coronavírus, limpa a mão toda hora, continue assim, ou até aumente, mas não deixe o medo te vencer. O que eu te imploro, não deixa o medo te vencer, de você expandir o reino de Deus, de você pregar o evangelho, de você ministrar a palavra, de você amar o teu próximo.
O medo, o que começa uma depressão, essas síndromes por aí, o medo, ele começa no nosso coração, e aí ele vai se tornando essas pragas que estão aí. Porque você vai tendo medo, vai diminuindo a sua fé, a sua falta de segurança em Deus vai diminuindo, a sua esperança em Deus vai diminuindo, e começa a se tornar essas pragas, esses sintomas psicológicos. Tem levado gente à morte, ao suicídio. E o coronavírus, eles estão falando, os médicos, os estudiosos aí, eles estão falando, o coronavírus ele está deixando 2 sintomas graves. 2 sintomas graves. Não, 2 sintomas graves, que é a morte e a dor nossa de perder um ente querido, um irmão, um parente, e o segundo é o psicológico. Gravíssimo. Eles estão preocupados. Eu, como liderança, como pastor daqui dessa igreja, eu estou preocupado. Eu estava conversando com um outro pastor de uma outra igreja, e ele falou, cara, e eu estava conversando sobre isso com ele, ele falou a mesma coisa para mim. Ele falou, Rodrigo, eu também estou preocupado, não agora, estou preocupado daqui a um tempo. O psicológico das pessoas. Cara, eu estou trazendo uma palavra para você, não é para você sair daqui, ir para o shopping sem máscara, não é isso, não é para você sair daqui. Se você não quer sair da sua casa, amém, só não deixa o medo te vencer. Só não deixa o medo te vencer. Vamos ler lá? Nem liga. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e o que teme não é aperfeiçoado no amor. Lança sobre ele a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança. Se tem alguém aqui com sintomas, ou com desespero, ou até mesmo vontade do suicídio, para, respira, ora, peça ajuda a alguém, peça oração, peça uma ajuda pastoral. Por favor, eu peço para você, por favor. Eu não quero começar o sábado que vem com uma notícia ruim aqui, de que alguém desistiu da vida. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Qual é o verdadeiro amor? Eu li no começo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele traz esperança. O verdadeiro amor traz salvação. O verdadeiro amor traz união. O verdadeiro amor traz perspectiva. O verdadeiro amor, ele traz esperança. Oh Espírito Santo. Orebaixei calavaçu. Ei, não tira a sua vida não. Não tira não. Ele escolheu você. Isso não estava ali. Diante de Deus, eu senti de falar isso agora, cara. Não tira a sua vida. Ele escolheu você. Ele amou você ao ponto de dar o filho dele para morrer por você, por mim e por nós. Oh Espírito Santo. Nós estamos indo para o final, hein? Salmos 4. Olha que forte aqui, Salmos 4, hein?
Salmos 4:1. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. 2. Filhos do homem, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, e o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Olha aqui, tremam de medo e não pequem. Consulte no travesseiro, a minha muda um pouco a tradução. Consulte no travesseiro o coração e sosseguem. O número 5. Oferecem sacrifício de justiça e confiam no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Olha aqui só para você ver. Tem pessoas por aí, às vezes você está olhando para eles, que estão gastando dinheiro, principalmente no Instagram, que você olha que é uma mentira aquilo lá, que você olha que está vivendo a vida, é carrão, é aquilo. E o salmista está falando aqui, a alegria que tu me deste, né? Como eu estava conversando com a Bianca, é melhor do que a dele, que tem vinho, que tem cereal, que tem tudo isso. Porque a alegria é sua, é do Senhor que está sobre a minha vida. Ô Espírito Santo. Daí, peraí, eu perdi. Vamos lá, no 7. Mas a alegria que me... Vamos já ler de novo então. Mas a alegria me pusesse no coração, do que a alegria deles, que quando eles têm fartura no cereal e do vinho, em paz me deito e logo me pego no sono, porque só tu, Senhor, me fizesse repousar seguro. Só tu, Senhor, me fizeste repousar seguro. Ele tem descanso para você. Talvez as suas noites aí de sono não tenham sido nada de sono. Talvez os seus dias não tenham sido nada de paz. Ele tem descanso para nós. Essa é a palavra. Mas só que o salmista está falando, ouve a minha oração. O que ele está fazendo? Ele está orando ao Senhor. Ele está buscando ao Senhor. Ele está louvando ao Senhor. Ele está adorando ao Senhor. Enquanto ele ora, ele fala, mas eu sei que o Senhor tem alegria para mim. Aquela alegria é momentânea, é falsa. Minha alegria é verdadeira. É a alegria que vai prevalecer. E eu sei, Senhor, o Senhor tem descanso. O Senhor tem descanso para mim e para você. O Senhor tem noite de paz e de alegria para mim e para você. E eu sei que essa palavra veio no encontro meu e ao seu coração aqui nessa noite. Porque enquanto eu estava em casa e preparando, a Bianca viu. Eu fiquei um pouco atribulado. De verdade, não de bravo, não de... Mas atribulado assim de confuso, sabe? Porque eu falei para a Bianca, cara, eu não sei se eu vou pregar isso. Diante de Deus, que daí eu comentei com ela. Falei, eu preciso me abrir com você. Eu não faço isso nas pregações, eu tento ficar guardando segredinho, né? E hoje eu falei para ela, eu preciso da sua ajuda, sabe? Porque eu tô meio confuso ainda, além também da Covid, né? Que deixou bem esquecido. E não tô sentindo o cheiro ainda. E aí eu falei pra Bianca, Bianca, ela falou, amor, posso falar uma coisa? Vai e prega. Eu falei, amém. Mas daí ainda você fica com aquela dúvida no coração. Daí o Rick foi e ministrou sobre a esperança, sobre a paz é uma promessa. E a paz do Senhor é uma promessa. A paz do Senhor, Ele é uma promessa para mim e para você, para a sua família. Ele está cuidando de você. Por favor, saia daqui com o coração em paz. Saia daqui com o coração em paz. Tá? Eu não estou falando para você sair daqui e fazer loucura, deixar de se cuidar, não. Continue se cuidando, seja mais ainda rigoroso.
Seja mais ainda rigoroso, a vacina está chegando. Se Deus quiser, já já nós estamos aí nos abraçando. Se Deus quiser. Porque nós temos que se preocupar com a gente agora. Porque os nossos avós, os nossos pais mais velhos, né? Que nem um pai um pouquinho mais velho, eles estão vacinados. Então já chegando a segunda dose. Então é hora de nós nos cuidarmos. Mas não pode ser maior que o medo. Não pode. Amém? Se coloque de pé e eu vou ler o último Salmos. Que Deus colocou no meu coração enquanto eu vim para a igreja. Estava aqui e a Bianca falou assim, estava um tempo o louvor ensaiando. Ela falou, amor, vou sentir de orar, eu vou lá para trás orar. Eu falei, também estava só o louvor aqui e tal. Fui lá atrás ali, abri minha Bíblia, fechei meus olhos e comecei a orar. E eu senti no Espírito, diante de Deus eu falo isso no altar. O Espírito Santo falou assim, abra no final, Salmos 27, 1 ao 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e os meus inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que eu exercito, ainda que o exército se acampe contra mim, não se tornará ao meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A importância de nós estarmos na casa do Senhor. Até parei chovendo, que maravilha, hein? É Deus, que maravilha, hein? Vamos ler o versículo 4 de novo. Me enrolei aqui, peço perdão. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só para você ver a importância de nós congregarmos, a importância de nós estarmos em comunhão com o nosso irmão, a importância de nós permanecermos. Nós somos igreja em movimento, mas há uma igreja aqui que tem que se unir, a eclésia tem que se unir, nós temos que se unir, porque nós somos igreja, então há uma importância de você estar aqui, ouvir uma palavra, ouvir uma oração, ouvir um louvor, entoar ao Senhor um cântico racional e ir para cima lá fora. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo você lançando hoje fora todo o medo. Você hoje colocando nas mãos dele toda a sua ansiedade, todas as suas inseguranças. Espírito Santo, feche seus olhos. Poderoso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa noite, por mais esse tempo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, veio ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, e todo medo, Pai, nós vamos vencer. Toda insegurança, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, todo desespero, nós vamos vencer, porque nós vamos confiar no Senhor, e entregar nas Suas mãos. Espírito Santo, em nome de Jesus, se há alguém aqui, Deus, se há alguém aqui com essas síndromes, Pai, com medo, com síndrome do pânico, ansiosa, Deus, com o desejo do suicídio, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora esse espírito de morte na vida dessa pessoa.
Nós quebramos agora toda maldição, ó Pai, sobre essa pessoa, todo trauma, Senhor, sobre essa pessoa. Nós declaramos todo trauma sendo quebrado agora, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, todo medo do futuro cai por terra em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, o Senhor nos deu um espírito de ousadia e não de covardia, um espírito, Senhor, ó Pai, valente, um espírito guerreiro, um espírito, Senhor, que vai para cima, em nome de Jesus. Tira de nós, ó Pai, toda fraqueza espiritual, tira de nós, ó Pai, toda fraqueza, Senhor, ó Deus, todo desânimo, ó Deus, toda vontade de desistir, toda vontade, ó Pai, de voltar para trás, todo medo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém.